A história da história. A história da polícia. Gil Gomes, na Rádio Record. A história de Elisa. O medo machuca. Ela repete sempre a mesma coisa. O medo dói. O medo aniquila. O medo assassina a gente aos pouquinhos. Envenena o corpo, a mente, a alma da gente. O medo é terrível, é tenebroso, é escabroso. E eu tinha medo. Eu tinha que fingir. Eu voltei no sítio porque eu não podia colocar o sítio à venda. Imaginem, colocar o sítio à venda seria a mesma coisa que abrir a porta para que descobrissem tudo. Eu tinha que ir no sítio. Eu ia. Quando olhava para aquele lado, eu sabia, ele estava lá. O poço era fundo, sei lá, 15 metros, 12, não sei, não tenho noção. Mas eu olhava. Será que nunca ninguém vai desconfiar? 3 anos do sumiço dele. 3 anos. 3 anos. Eu fui no sítio. Parecia que eu via. Parecia que ele saía daquele poço e me acusava. Você me matou. Mas eu sabia que era medo. Eu sabia que era minha imaginação. Mas eu não conseguia ficar naquele sítio, mas eu tinha que fingir. Senão alguém diria: vende. Não. Eu coloquei um caseiro. Mas eu dei ordem. Olha, eu não quero que mexa. Porque eu quero me lembrar do meu marido, da época do meu marido vivo. Eu dei essa desculpa. Eu não queria que mexesse. Olha, nem cortar o capim. Ninguém desconfiou. Depois eu vi que foi mancada. Mas ninguém desconfiou. Também ninguém se lembrou que tinha um poço abandonado no fundo do sítio. Ninguém se lembrou. Ninguém. Às vezes, eu pensava, será que o urubu desce no fundo do poço? Que besteira, né? Urubu descer no fundo do poço, eu pensava, será que há 3 anos depois não tinha mais cheiro? 4 anos depois, 5 anos. Mas o medo. Meus filhos perguntavam do pai. Eu dizia, seu pai sumiu, arrumou outra mulher e sumiu. Era o que todo mundo acreditava, menos a mãe dele. A mãe dele, ela dizia, acho que aconteceu alguma coisa pra ele. Ela dizia pra mim, nunca desconfiou de mim. Nunca ninguém desconfiou de mim. Mas eu sofri. Antes eu tivesse encarado a situação. Eu não queria matar. Foi aquela pancada de raiva. O atiçador foi aquela... Eu tinha medo que no atiçador tivesse marcas, mas ele não sangrou. Mas eu tinha medo. Quando eu ia no sítio, eu via aquele atiçador, eu tinha vontade de jogar fora, mas aí eu falava, vão desconfiar, se eu der um jeito nesse atiçador de lareira, vão desconfiar. Por isso, sabe, às vezes, no sítio, o atiçador me olhava. Atiçador de ferro olhava, parecia que ele tinha olhos. O medo faz com que a pessoa veja coisas. O atiçador parecia que ele me olhava com aquele olhar incriminador e me dizia, você é uma assassina, você é uma assassina. Eu não fui mais na igreja. Eu nunca mais fui na igreja. Fui uma vez. Só uma vez no começo do desaparecimento dele. As imagens pareciam me acusar. Pareciam
dizer: eu sei, você é uma assassina. Eu nunca mais fui. Nunca mais. Aquelas fotografias dele, eu joguei fora. Joguei fora, como se eu estivesse com raiva dele ter me abandonado, dele ter fugido, mas eu não queria a fotografia dele. A fotografia dele me incriminava. Parecia que ele olhava com aquele olhar de baixo para cima, a dizer: você me matou, você me matou. Anos eu sofri. Eu sofri. Cada dia era um novo dia de martírio. Cada dia era um novo dia de desencanto, de medo. Vão descobrir. Não há crime perfeito. Vão descobrir, eu pensava. Quando eu acordava, eu dizia: será que é hoje? Será que é hoje que vão descobrir? Será que é hoje? Será? 10 anos ele foi declarado desaparecido. Eu não quis pedir a declaração que ele estava morto. Haveria um inquérito. Eu não quis, eu tinha medo. Eu dizia para todo mundo: daqui a pouco ele aparece. Um dia ele vai querer ver os filhos. Eu fingia. Será que nunca ninguém percebeu? Eu acho que não. Será que eu sou tão boa atriz? Eu acho que sou. Mas por dentro, meu Deus, meus filhos cresceram. No aniversário de 18 anos agora do meu filho, 18 anos. Fazem 15 anos que eu matei. 15 anos. Numa cadeia é um longo tempo. Numa cadeia mental é mais tempo. 15 anos de medo. 15 anos de medo. O sítio. Eu só reformei a casa. Não mexi no terreno, não. Aquele fundo eu queria daquele jeito, eu dizia. A mata nativa. Que mata nativa. Ninguém sabia que tinha o poço lá. Ninguém sabia. Até que aí meu coração ficou em pedaços. Venderam o sítio vizinho. E o vizinho começou a mexer na terra. A mata nativa era minha, mas ele estava mexendo, estava perto. O poço era perto do antigo muro. Ele ia construir uma piscina. Eu sabia, estava chegando a hora. Não aconteceu nada. Não descobriram. Não chegaram até o poço. Mas foi o período que eu mais sofri. Mas dizem que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Sumiu uma criança. O filho do caseiro sumiu. Soube-se depois que ele não tinha sumido coisa nenhuma. Ele foi para aquele lago, estava andando no lago, estava lá perto do lago, depois foi encontrado, mas no dia, cadê o filho do caseiro? Eu não estava lá, me contaram. Foi uma procura naquele canto, naquele outro. Olha, tem um poço abandonado, será que ele está no fundo? Desceram, encontraram os ossos de meu marido, a identidade dele, os cartões de crédito, menos aquele que eu fiquei daquele banco. Encontraram as malas, encontraram tudo. 16 anos depois, eu sabia, eu tinha certeza, mas dia menos dia eu seria descoberta.
Foram 16 anos, eu já paguei a pena. Eu já paguei só o medo que eu sentia. Olha, eu não sei se lamento. Eu estou preso agora. Foi onde eu ouvi essa história. Eu estou preso agora. Mas eu não sei se lamento. Acabou o medo, agora todo mundo sabe. Ela, de repente, sorriu e disse: eu tinha medo disso. Agora não tenho mais medo. Agora posso contar a história. Acreditem. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, que não acredite. Mas o medo passou. Estou pronta para enfrentar a lei dos homens, porque a lei da minha mente já me condenou e eu fui condenada a 16 anos. 16 anos de muito medo. Agora, foi assim, e ela contou pormenor por pormenor, detalhe por detalhe. Ela contou tudo, tintim por tintim, tintim por tintim. Ela contou e parecia feliz. Ela contou tintim por tintim nos detalhes e parecia aliviada. Finalmente, ela não sentia mais medo de ser descoberta. Todo mundo sabia. Um crime quase perfeito. Outra vez acontece. Crime quase perfeito, quase. Mas, se ela escapou da lei durante muito tempo, ela não escapou do medo. O medo que aniquila, o medo que destrói, o medo que arruína, o medo. Ela não foi julgada ainda. Outro dia eu tentei saber da situação jurídica dela. Ainda não houve julgamento, embora já tenha passado um bom tempo. Ela espera, e talvez agora o medo seja diferente. Ela tem medo? Ela vai para a cadeia? Ela vai ser condenada? Ela vai ser absolvida? Ela já pagou ou não pagou? Ela vai ser. O medo, eu acho, continua a atormentar. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro.